Graças e paz, amém? Pode tomar o seu assento. Graças a Deus, 14 anos. É para comemorar, amém? O presbítero Hilton estava aqui, que faz parte da comissão de obras. Eu não faço parte da comissão de obras não, mas eu estou lembrando, quando a gente estava ainda no outro templo, que eu virei o dia inteiro traços para poder botar o piso lá. E aí o presbítero Hilton me deu a dica. Ele que era da comissão de obra, né? Ele chegou para mim e falou assim, olha só, você vai colocar tanto de cimento, saco de cimento, tanto de areia, tanto não sei o quê, e vira o traço aí, que depois, daqui a pouquinho, vem aqui buscar esse traço para a gente botar o piso lá. Falei, tá bom. Gente, isso não era 9 horas da manhã. Era quase 5 horas da tarde, o homem não tinha, e voltou lá para falar comigo, tá bom, né? Tá, chega não. Deixou lá o dia inteiro fazendo traço. Então, não sou da comissão de obra não, mas eu participei aí nessa obra obra física. Mas isso é o corpo de Cristo, amém? Fiquei cansado, porque eu não estou acostumado não. Mas foi bom. Como é bom e gratificante para a gente que está aqui, crescendo aqui, estou aqui desde o primeiro culto, a gente vê a grandiosidade de Deus. Tanto no espiritual, quanto no físico. Isso é a boa mão do Senhor sobre nossas vidas. Então hoje nós estamos celebrando aqui, por mais que a gente está feliz e alegre com tudo isso, mas o mais importante de tudo, que o dono da obra está conosco durante todos esses anos e vai permanecer por toda a eternidade. Amém? Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 6. Eu quero ministrar hoje aqui sobre o tema desse ano que a gente está aqui, né? Tem um banner aqui, ó, atrás de mim aqui, ó. O tema da igreja desse ano é o quê? Venha. Amém, graças a Deus. Venha o teu reino. Mateus capítulo 6. Eu quero ler, eu não vou ler toda a oração do Pai Nosso, mas vamos começar no versículo 9 e 10. Me segue aí. Depois a gente pula para o 13. Mateus capítulo 6, versículo 9. Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Versículo 13. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu quero ficar no versículo 10, que fala do reino do Senhor. É indiscutível que Jesus, ele veio a este mundo. É indiscutível que Jesus veio, marcou a minha história e marcou a sua história. Se hoje é o ano de 2019, se hoje nós estamos comemorando 14 anos, é porque nós temos essa data, esse cronos. É porque a gente aprende no colégio também, porque é antes de Cristo e depois de Cristo. Então hoje é o ano de 2019, depois de Cristo. Da mesma forma que ele marcou a história de toda a humanidade, ele individualmente marca a minha e a sua história. Esses são os detalhes que Deus tem na minha vida e na tua vida. E quando a gente lê isso aqui, é uma oração que Ele faz para nos ajudar. Diz aqui que Ele fala assim, ó, vocês vão orar assim. Ele está dando um exemplo para mim e para você. Ele está demonstrando para mim e para você o que eu tenho que fazer, o que você tem que fazer, para a gente alcançar o êxito de cada dia. E aí Ele diz assim, ó, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Dizendo da santidade de Deus, Ele é santo. Aí vem o versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Na palavra viva, na tradução viva, diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita no céu. Eu quero entender esse versículo junto com vocês hoje aqui. Eu tenho estudado sobre ele. E eu quero entender junto com vocês aqui, por que Jesus está falando comigo? Venha o teu reino sobre a minha vida. É para que a vontade dele, aqui na terra, seja como acontece lá no
céu. Eu tenho que entender isso como igreja do Senhor. Então a cruz para mim, ela me traz duas mensagens. Uma, que Ele é Salvador. E outra, que Ele é Rei. Eu quero esmiuçar isso aqui com você aqui. Porque tudo isso aqui a gente vai trazer dentro da situação da crucificação, de Jesus na cruz, do sacrifício perfeito. Porque na primeira vinda dele, ele veio como Salvador. Na primeira vinda de Jesus, ele veio na promessa que estava lá em Gênesis, quando diz assim, nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Então ele veio para me salvar e veio para te salvar, essa foi a primeira etapa. Mas nós, como igreja do Senhor, temos que entender que a segunda vinda dele, ele vai vir como Rei. Presbítero Léo, eu tenho que entender isso como igreja do Senhor. Porque se eu entender isso, além da salvação, que eu entendo e compreendo que Ele é meu único e suficiente Salvador, eu entendo que o governo dele tem que reinar sobre a minha vida. Porque eu estou esperando o meu Rei voltar. Foi falado hoje aqui, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E quando a gente lê o contexto dessa oração aqui, a gente vê as demais coisas. O pão nosso de cada dia, não nos deixe cair em tentação. Então eu quero trazer esse alerta para a sua vida e para a minha vida hoje. Ei, nós entendemos e compreendemos que Ele é o nosso Salvador, mas vamos entender e compreender o reinado dEle sobre as nossas vidas. Vamos entender e compreender a missão que eu tenho, a missão que você tem como igreja do Senhor, de trazer o reino dEle para essa terra. Por isso que antes da crucificação, e eu vou ler alguns textos aqui para a gente entender melhor isso. Você não precisa abrir a tua Bíblia não, mas se você quiser anotar aí. João, capítulo 18, versículo 33. Jesus, antes de ser crucificado, foi levado a Pilatos. E Pilatos consegue retratar isso nas perguntas que ele faz para Jesus. E a gente começa a entender esse reino de Jesus. Começamos a entender que Ele é Rei. E isso faz uma diferença muito grande na nossa vida. Porque nós hoje estamos esperando o nosso Rei voltar. Nós temos que entender que tudo que a gente já conquistou, que já andou do ano de 0 e até hoje, 2019, mais de 2000 anos depois da cruz de Cristo, nós estamos nos distanciando da cruz, mas nós estamos nos aproximando do reino que vai vir para essa terra. Você entende o que eu estou tentando te dizer? A nossa caminhada está se distanciando daquilo que foi um plano de salvação para mim e para você. E nós estamos chegando mais perto daquilo que vai ser um reinado sobre a minha vida e sobre a tua vida nessa terra. Então eu tenho que entender isso. Aí olha só, João capítulo 18, versículo 36, uma pergunta que Pilatos faz a Jesus, e olha só o que acontece. Tornou Pilatos a entrar na residência oficial do governo romano, chamou a Jesus e lhe perguntou, és tu o rei dos judeus? Pilatos estava encucado com aquela situação. Por que ele estava trazendo Jesus até ele? Por que o camarada não fez nada? Por que vocês querem que eu venha aqui para botar ele, para crucificar ele? E aí Pilatos então chama Jesus até a residência oficial dele e pergunta, és tu o rei dos judeus? Aí o versículo 33 do capítulo 18 do Evangelho de João diz, versículo 34, respondeu Jesus, dizes isso de ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Jesus chegou a Pilatos e falou assim, essa conclusão você que está tirando ou é alguém que está falando isso? Porque o medo de Pilatos ali era uma revolução política. Como assim tem um rei aqui se eu que sou o rei? Vamos entender quando Pedro chegou para Jesus e falou assim, estão nos cobrando os impostos. O que Jesus fala para ele? Dai o que é de César e dai a Deus. Era César que mandava no pedaço ali. Porque ele era rei. Era Pilatos que mandava ali em Jerusalém. Nós tínhamos governos instituídos ali, humanamente falando. E Pilatos estava meio confuso com aquela situação e falou assim, peraí, você é o rei dos judeus? Você está montando aí uma rebelião política para tentar vir aqui e tomar o meu reino aqui? Eu estou aqui representando César, Roma. E aí Jesus fala para ele isso. E aí no versículo 35 do capítulo 18, replicou Pilatos, sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste?
Nessa resposta, Jesus entendeu que o que Pilatos estava falando era de cunho realmente político. Ele não estava entendendo realmente que Jesus era rei, mas não o rei terreno, mas que ele era rei celestial. E aí Jesus foi, no versículo 36, respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus súditos combateriam para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Jesus trouxe umas duas respostas para Pilatos, falou assim: ei, pode ficar tranquilo, Pilatos, eu não vim aqui para tomar o teu reino, eu não vim aqui para fazer uma rebelião política não, porque o meu reino não é daqui. Se fosse daqui, eu ia pedir os meus súditos, eles viriam aqui e iam me libertar. E o interessante é que Pilatos estava olhando para Jesus, e Jesus já estava numa situação, fisicamente, deveria estar feio, diante de tudo que ele já tinha passado ali. Isaías diz que pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Jesus já tinha sido pisoteado ali, figuramente falando, para você entender. Mas Pilatos viu algo diferente nele ali. Pilatos viu algo diferente naquele homem que, humanamente falando, parecia que não tinha muita coisa. Mas Pilatos viu algo diferente ali. E aí, então, o reino do Senhor é do céu. E eu só posso entender isso se eu nascer de novo. Jesus começa a conversar com Pilatos ali. E aí Pilatos começa a indagá-lo, mas Pilatos não estava entendendo muito bem aquilo ali. Mas o interessante de tudo isso, que quando Jesus demonstra aquilo que ele é, na humildade dele, na tranquilidade dele, a gente traz lá à memória aquilo que ele falou para Nicodemos, dizendo assim, em João capítulo 3, versículo 3, em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Por mais que Jesus tenta passar alguma coisa para Pilatos ali, mas ele vê que Pilatos não é um camarada cristão. Pilatos podia ver alguma coisa diferente ali, mas ele não conseguia ver no íntimo que ali estava o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Pilatos não tinha uma escritura como eu e você temos hoje. Que quando a gente abre e lê, e a gente vê que ele marcou a história de toda a humanidade, que está marcando a minha história e a tua história, e que ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós já louvamos isso hoje aqui. Eu quero despertar você para você entender que por mais que você já tenha salvação dentro de você, por mais que você já levantou a mão e aceitou Jesus como teu único e suficiente Salvador, mas você tem que entender que agora Ele é Rei sobre a tua vida, que é o governo dEle que tem que reinar sobre a tua vida, que é a vontade dEle que tem que reinar sobre a tua vida. Eu tenho que trazer um pouco lá do céu, que é onde Ele está, porque seja assim na terra como é no céu, eu tenho que trazer isso para o meu cotidiano. Vou trazer um exemplo para você entender isso. Você sabe o que é uma embaixada? Uma embaixada é quando um país tem em outro país a sua sede, uma embaixada, e aonde está aquela embaixada significa que é território daquele país de origem. Se eu for nos Estados Unidos, se eu for lá na embaixada do Brasil, lá na embaixada eu vou encontrar brasileiros. E lá na embaixada, qualquer coisa que acontecer, como um consulado, que é diferente de embaixada, mas eu não vou entrar nesse mérito, mas qualquer coisa que acontecer, se eu estiver dentro da embaixada, em qualquer território nesse mundo, ninguém pode me pegar, porque ali dentro é território do Brasil. Quando Jesus está falando assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, ele está dizendo assim, ei, vocês são meus representantes, embaixadores nessa terra. Por isso que aonde eu coloco a planta dos meus pés, ali a presença dele é real. Ali é território do céu. Ali a glória dele está presente. Ali não há choro, não há pranto, não há tristeza, por mais que as circunstâncias da vida me bate, mas eu entendo que o Rei dos Reis está comigo. Eu tenho que entender essas duas mensagens da cruz, de salvação e de reino, que ele faz parte da minha vida,
que eu sou um embaixador dele, que eu sou um representante dele nessa terra. O povo judeu fez o oposto. Eles não aceitaram Jesus como o Messias. Eles acharam que Jesus ia vir como rei. Que Jesus ia vir como rei para reinar, para fazer, para acontecer. E de repente chega Jesus, nascido numa manjedoura. O ventre onde ele nasceu era emprestado de Maria. A manjedoura era emprestada. O túmulo que ele foi enterrado era o quê? Emprestado. Jesus não tem nada nessa terra, é tudo emprestado. Porque o reino dele não é aqui. O reino dele é lá. Por isso que eu entendo, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e demais coisas serão acrescentadas. Porque quando a gente para e entende isso, a gente vê que tudo que nós temos aqui é emprestado. Quem disse que o carro que você tem é seu? Você vai levar ele para o túmulo? O dinheiro que está lá no banco? Eu recebi um telefonema uma vez, uma pessoa da família. Corre em tal lugar porque fulano está passando mal. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com a pessoa já morta no chão. E eu tentei fazer alguma coisa ali, liguei para o bombeiro. E na hora ali, a outra pessoa já estava com os documentos, com tudo na mão, carteira, dinheiro, tudo que estava no bolso da pessoa. E entregou para o meu pai, que estava comigo. Falou, aqui, ó. Estava no bolso dele, já vou deixar contigo. Meu irmão, nem o que está no nosso bolso, na hora da morte, a gente toma conta. Aquilo que você guarda com tanto carinho, a tua carteira, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Senhor, me ajuda a juntar tesouros no céu, onde a traça não corrói. Essa geração precisa entender o que é o reino de Deus. Não é que você não vai trabalhar, eu trabalho, tá? Todo dia. Eu tenho meu escritório, eu faço. Lá em casa só eu que sou o provedor. Minha esposa só fica tomando conta do azar, mas faz muita coisa, né? Dona de casa faz muita coisa. Eu sei de todas as lutas do dia a dia. Mas eu não abro mão de entender que a vontade dele tem que ser perfeita e agradável sobre a minha vida. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então Jesus é rei. Então Jesus veio. Então Jesus salvou. Então Jesus trouxe o reino dele para essa terra. Aí Mateus capítulo 1, versículo 1, traz a genealogia de Jesus Cristo. E aí eu vou entender o porquê o reino dele está sendo estabelecido aqui na terra, ou vai ser estabelecido na volta dele, mas está sendo estabelecido sobre a minha vida e sobre a tua vida. Mateus capítulo 1, primeiro versículo, diz sobre a genealogia de Jesus Cristo. E diz que ele é filho de Davi. Então diz que Jesus veio da genealogia de Davi para se tornar rei sobre Jerusalém, sobre Israel e sobre o mundo inteiro. Havia uma promessa, ou há uma promessa sobre Davi, sobre as descendentes de Davi que iriam reinar. E Jesus veio da genealogia de Davi, porque ele vai ser rei, porque ele vai reinar, porque ele vai vir de encontro a tudo isso que é ruim neste mundo. Todo o reino, tudo aquilo que a gente reclama todo dia, da política, do governo, da falta de aquela situação do dia a dia, da falta de medicamento, da falta de infraestrutura, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é oposto àquilo que Deus estipulou lá no jardim, lá no paraíso. Enquanto ele reinava, enquanto tudo estava em ordem, enquanto tudo acontecia naturalmente, enquanto Adão só administrava aquilo que ele tinha que administrar, enquanto Deus reinava, quando o pecado veio, destituiu tudo isso, mas veio o plano da salvação. Então Jesus, ele quer instituir isso de novo sobre as nossas vidas. Jesus quer trazer o reino dele de novo sobre as nossas vidas. Jesus quer trazer de novo aquilo que perdido foi lá atrás. Aquilo que Adão perdeu, mas o segundo Adão, que é Jesus, ele veio para recuperar para mim e para você aquilo que perdido foi. Nós temos que entender isso como igreja do Senhor. Nós temos que entender o que é o meu propósito aqui nessa terra. Para que eu nasci? Para que eu estou aqui? Eu tenho que entender qual é o propósito da salvação. Não é somente você não ir para o inferno, meu irmão. Eu tenho que entender que além da salvação tem esse reino, que eu vou reinar com ele. Há um propósito.
Jesus, quando ele estava indo para o trono dele, ele parou, fez a obra da salvação, mas há um destino para ele que é o trono. É onde eu vou estar e você vai estar. Há um propósito na nossa vida. A igreja tem que entender a missão dela, a missão aqui na terra. Nós temos que cumprir isso. Nós temos que entender que Ele é rei, que o governo dele vai vir sobre a minha vida e vai fazer aquilo que está na vontade dele. Eu tenho que compreender isso. Ele vai vir reinar sobre a minha vida, sobre a tua vida. Mas esta é a missão da igreja. Tem um propósito, meu irmão. Não é somente a gente ser salvo. Imagina, estou salvo, estou no céu, para toda a eternidade. Passa um anjo voando, daqui a pouquinho passa outro, você fala, pô, seu anjo, não tem nada para eu fazer aí, não? O que eu posso fazer aí? Não, eu estou salvo. Você acha que vai ser assim? Você acha que vai ser dessa forma? Por toda a eternidade? A nossa vida aqui é limitada, e a gente sabe disso. E a gente sabe que daqui a pouquinho a morte bate na nossa porta. Se Jesus não voltar antes. A sua salvação está garantida? Amém. Mas você está permitindo que o Rei dos Reis governe a tua vida? Porque se Ele estiver governando a tua vida, há um propósito na tua salvação. Talvez é um pouco difícil entender isso. Mas talvez vai ficar batendo na sua mente e você vai entender que os seus passos têm um propósito. A igreja do Senhor tem um propósito. Por que nós estamos hoje aqui reunidos, louvando e adorando a Ele? Não é para ser salvo porque nós já somos salvos, mas é porque Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É porque eu entendo que Ele é tudo sobre a minha vida. Senão nós teríamos que reafirmar nossa salvação todos os dias na hora do apelo, aceitar Jesus novamente. Não, Ele já faz parte da tua vida, Ele já está aí, Ele já é teu Salvador, Ele já te remiu, Ele já te justificou, Ele já está te abençoando, mas ei, deixa Ele reinar a sua vida. É diferente quando eu entendo isso, porque os meus passos vão ser passos com propósitos de Deus. Teve uma quarta-feira que eu preguei aqui sobre salvação. Por essa causa me coloco de joelhos. E eu falei sobre Noé. E eu preguei ali que Noé, ele batalhou pela vida dele, pela família dele, para ele alcançar a salvação. E ele alcançou a salvação. Mas havia um propósito naquilo ali. Noé teve que construir uma arca. Tinha um propósito, não foi assim, Noé vai ser salvo, tá? Você e a sua família. Não, Deus olhou e falou assim, Noé, eu achei graça diante de ti. Eu achei graça. Constrói uma arca, porque eu vou exterminar todas as pessoas do planeta Terra, todo mundo que estiver aí, que não estiver nessa arca. Então há um propósito para a sua vida e para a minha vida diante daquilo que eu faço aqui. Você está construindo a tua arca. O que você está fazendo na tua caminhada cristã? Meu irmão, é muito mais de estarmos aqui num culto durante 2 horas, adorando e engrandecendo o nome dEle. Quando eu sou embaixador dEle, eu sou embaixador dEle durante 24 horas. Até quando eu estou dormindo, o salmista diz o quê? Em paz deitarei e dormirei. Por quê? O quê? Porque Ele está comigo. Oh, meu irmão, venha o teu reino. Eu tenho que pedir isso todos os dias, você tem que clamar isso todos os dias. Senhor, venha o teu reino, faça a tua vontade, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a graça, Senhor. É a oração que Ele ensinou para mim e para você. Então Jesus é rei, Ele vem na genealogia de Jesus. Então nós temos essas duas vertentes da cruz, uma para a salvação e outra para Ele vir para reinar sobre a minha vida e sobre a tua vida. Gálatas capítulo 5, versículo 21, a gente leu Gálatas no mês passado, diz que sobre as obras da carne, os que cometem tais não herdarão o reino de Deus.
se cometem tais coisas, as obras da carne, se você for ler lá, você vai ver lá enumerado tantas obras da carne, não herdarão o reino de Deus. Ou seja, a minha caminhada aqui tem que ser muito mais do que somente estar aqui na igreja. Eu tenho que caminhar todos os dias falando, Senhor, mortifica o meu velho homem e vivifica o meu espírito em Ti. Senhor, tira aquilo que não provém de Ti. Senhor, tira aquilo que não faz parte da Tua vontade sobre a minha vida. E venha o Teu reino, venha a Tua vontade, seja feita a Tua vontade. Estabeleça o Teu reino sobre a minha vida. Estabeleça a Tua vontade, o Teu querer sobre a minha vida. Senhor, o que eu devo fazer hoje, meu Pai? Não é ser um marionete, não. Mas a gente entender e compreender que Ele está sobre todas as coisas. É a gente colocar em prática o que a gente louvou hoje aqui, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu tenho que fazer isso na minha caminhada cristã. Senão não vai adiantar 14 anos de quinta igreja. Se Jesus voltar, Ele não vai chegar para você e falar assim, quanto tempo você está na quinta igreja? Eu estou há 5 anos. Beleza, pode ir. Não! Aliás, a igreja do Senhor Jesus Cristo começou sem nome. Se a gente for ver lá em Atos, a igreja do Senhor Jesus Cristo não tem uma denominação. Ela começou sem nome. Nós nos reunimos aonde a gente se sente melhor, para estar cultuando a Ele. Mas a igreja é dele, é a igreja invisível de Jesus Cristo. E um dia a igreja que vai para o céu também é a igreja que não tem nome. São os santos lavados e remidos no Cordeiro. São os salvos. E aqueles a qual o reino dele já fazia parte, já estava entranhado. Hoje à tarde eu fui fazer uma visita a uma senhora, 94 anos. Fazem 2 anos que ela está em cima da cama. E ela pregou isso para mim hoje, que eu estou pregando para vocês aqui. Que não é a denominação que vai levar a gente para o céu, mas é Jesus. Olha só, 2 anos que ela está em cima de uma cama. Dependente de tudo para fazer tudo. Mas a mente dela está tranquila. E eu estive lá hoje à tarde, eu li a Bíblia com ela, eu orei com ela. E quando eu acabei de orar por ela ainda com os olhos fechados, eu abri meus olhos e falei, amém. Ela começou a orar por mim. Além dela ter a salvação, ela entende o que é o reino de Deus. Talvez seria outro que falava assim, não, eu vim aqui, eu quero que você ore por mim, que eu estou aqui acamado, você tem que orar, você é pastor, ora por mim aqui. Mas aquela senhora de 94 anos entende o que é o reino de Deus. Ela entende que mesmo naquela cama, sem poder fazer nada, sem poder ir numa igreja, sem poder louvar, sem poder engrandecer o nome dele dentro de 4 paredes como nós estamos aqui, mas lá no quarto dela, durante 2 anos, ela está lá sozinha. Mas ela entende o que é o reino de Deus. E ela falou assim comigo, ela é de outra denominação. E ela falou assim comigo, meu filho, não importa a denominação, importa que Jesus está no nosso coração. Sabe o que é isso? É voz de quem tem reino de Deus, que tem presença de Deus na vida, de Jesus na vida. Ela não murmura, ela não reclama, mesmo diante de toda aquela dificuldade. E eu saí dali, com meu coração confortado naquilo, dizendo, meu Deus, eu fui para orar, eu fui para abençoar, e saí dali abençoado. Por quê? Porque é alguém que entende a vontade de Deus. É alguém que não vive pelas circunstâncias humanas. É alguém que entende que o reino dele faz parte da vida dela. Então, não importa o que está acontecendo, ela sabe o destino dela. Mas está muito difícil aqui, está muito complicado. Deixa eu voltar em Noé. E eu vou relembrar a missão que você tem como igreja do Senhor. O dilúvio só aconteceu no momento que Noé terminou de construir a arca. No momento que ele terminou a missão dele. Sabe quando que Jesus vai voltar? Quando você terminar a sua missão. Como você, como embaixador de Jesus Cristo nessa terra, você começar a divulgar o reino dele. E falar assim, ei, você está triste aí? Mas tem um rei dos reis, Senhor dos senhores, que pode alegrar o teu coração. Ei, está complicado aí? Mas eu conheço um que ele descomplica as coisas. Ei, está difícil aí?
Mas eu conheço um que já operou milagres e maravilhas na minha vida. E ele vai operar na sua também. Isso é ser embaixador de Cristo nessa terra. Isso é trazer o país, céu, a Jerusalém celestial, para onde você está. Por mais que você seja brasileiro, americano, o que for. Mas o que reina na sua vida é o Rei dos Reis. Não é o Trump, e muito menos o nosso presidente. Eu tenho que entender isso como igreja do Senhor. Eu tenho que entender isso, que o reino dele está vindo sobre mim, sobre a minha vida. Eu tenho que entender isso, que é a missão minha nessa terra. Aí sim vai valer a pena correr 14 anos, 15, 16, se ele não voltar. Porque eu estou cumprindo o querer dele aqui. Eu estou fazendo a vontade dele aqui. Eu estou vendo os campos brancos, mas eu estou lá, na seara, fazendo. Ah, mas eu não tenho título. Então como é que eu vou fazer? Já foi dito hoje aqui. Pastor é aquele que pastoreia. Pastor é aquele que dá o ombro. Pastor é aquele que coloca uma palavra de ânimo na hora da tribulação. Você tem que manifestar o reino do Senhor nessa terra. Lá em cima tudo é perfeito. Lá em cima tem ordem. Lá em cima, o que para a gente aqui é muito precioso, um ouro, lá em cima está no chão, é rua. Porque lá não tem valor terreno, lá só tem valores celestiais. E quando eu vivencio isso aqui nessa terra, o meu andar é mais tranquilo. A minha preocupação, por mais que eu tenha do dia a dia, da conta que eu tenho para pagar, mas a minha preocupação está diante dele. A minha vida está sendo ditada diante dele. A minha vontade está diante dele. Os meus negócios, a minha família, tudo aquilo que eu tenho, eu coloco diante dele e falo, Senhor, cuida. Senhor, me ajuda. Senhor, faça o que é necessário. Senhor, mexe nisso aqui que eu preciso, meu Pai. Ei, quando eu entendo que o reino dele está sobre a minha vida, eu caminho pelo deserto, mas o maná vem todo dia. Meu irmão, isso que eu quero que você entenda. A igreja tem que viver o sobrenatural. Mas como? Busca. Jejua. Ora. Chame a atenção dele para a tua vida. Meu irmão, a gente está na nossa correria do dia a dia, a gente está perdendo muito tempo com muita coisa. A gente deixa passar muita coisa. Mas como é bom quando a gente começa a parar e pegar aqueles momentos do dia a dia, da correria, e a gente consegue entregar a Deus a nossa adoração. Meu irmão, como é bom, sabe, você pegar o seu celular e em vez de você ficar no WhatsApp lá, eu sei que você tem coisa para fazer, eu tenho vários clientes que mandam um monte de coisa pelo WhatsApp, eu respondo, mas como é bom você colocar um louvor e ficar ouvindo aquele louvor no momento que você pode ali. Como é bom você estar no banco fazendo alguma coisa, mas eu tenho no meu celular a Bíblia, e eu vou lá e coloco a Bíblia e começo a ler. Como é bom quando eu começo a entender o reino dele sobre a minha vida, a governança dele sobre a minha vida, a vontade dele sobre a minha vida, naquilo que eu faço. Como é bom eu entender na minha profissão que a ética cristã está acima dela. Porque eu não vou cometer erros. Porque eu não vou fazer algo que vai contrário à vontade dele sobre a minha vida. Como é bom quando eu tenho a minha vida regrada diante da vontade dele. Porque ele cuida. Por isso que Davi, diante das tantas circunstâncias que ele vivenciou, ele consultava a Deus. Deus, eu posso ir para essa batalha? Eu vou ganhar? Eu vou ter êxito? E aí Deus falava assim, vai que eu sou contigo. Venha o teu reino sobre a minha vida, Senhor. Eu quero ter intimidade contigo. Eu quero ter o meu ouvido afinado com as tuas palavras. Para diante das circunstâncias eu falava, Senhor, o que eu faço aqui? Fica tranquilo, o mar vai se aquietar. Fica tranquilo.
Senhor, como é que vai ser essa situação aqui, Senhor? Ei, o meu reino está sobre a tua vida. Por que está preocupado? Eu vou trazer a solução. Um milagre vai acontecer. A água vai se transformar em vinho. O machado vai flutuar na água. Meu irmão, é o impossível se tornando possível. Mas como é que eu faço isso? Atraindo a presença do Rei dos Reis para a minha vida. Fazendo do meu coração o trono dele. Aí eu vou ter êxito na vida. Sabe por quê? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E essas demais coisas, ele vai acrescentando. Ele vai mandando maná de cada dia. Ele vai suprindo. O salmista diz, eu nunca vi um justo, nem a sua descendência Começa a tomar posse disso. Começa a tomar posse disso. O inimigo está sugando as tuas forças, porque você não está entendendo isso. Que você tem um rei que reina sobre a tua vida. O inimigo está sugando as tuas forças, porque você não está entendendo isso. Que ele quer te ajudar e te abençoar e te fortalecer. Não permita que o inimigo venha tirar de você a tua fé. Não permita que o inimigo venha minar os teus conceitos, a tua fé, o teu propósito diante de Deus. Em nome de Jesus, repreenda e fala, Senhor, eu sou teu. Que os louvores não sejam somente aqui, mas que os louvores venham permear a tua semana, diante das dificuldades que você vai passar, porque eu também vou passar. Mas como é bom eu saber que tem um rei que está governando a minha vida. Então eu pego aquele problema e falo assim, Senhor, me ajuda. Eu vou fazer até onde está a minha força. Eu vou fazer até onde está aquilo que eu posso fazer. Mas tem momentos na vida que a gente fala assim, Senhor, tu podes. Eu, nas minhas orações, eu costumo dizer, sabe o que para ele? Fala, Deus, basta um olhar teu que essa circunstância muda. Basta um olhar teu, Senhor. Sabe por quê? Porque quando eu era criança, bastava um olhar do meu pai para eu saber que eu tinha que sentar e ficar quietinho. Quem já passou por isso? O pai só olhava assim, o pai não precisava esboçar nada. Meu pai só fazia assim para mim, ó, com o olhar dele. Igual o pastor Vanderlei. Eu já sabia o que tinha que fazer. Eu falava assim, já lá ficava quietinho. Então eu falo com meu Pai Celestial, eu falo, Pai, basta um olhar teu para essa circunstância, porque ela vai mudar. Atrai o reino de Deus para a tua vida. Atrai a vontade dele para a tua vida. Coloca essa oração no teu dia a dia. Mas ore com fervor. Mas agora eu queria orar para pedir algo, porque estou precisando. É uma casa própria. Não. Fala, Senhor, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra, como é aí no céu. Porque o Senhor falou que aí no céu, o Senhor foi preparar moradas. Para onde você estiver, eu esteja contigo. Então, se aí no céu há moradas que o Senhor já preparou para mim, o Senhor também pode preparar uma morada aqui nessa terra, enquanto eu estou aqui. Muda a oração, meu irmão. Muda o jeito. Começa a trilhar caminhos, sabendo que Ele está reinando a tua vida. Começa a dar passos, sabendo que Ele está na tua frente. Que Ele está provendo todas as coisas. Começa a entender que Ele é o Senhor da tua vida, em todos os momentos. Não somente na hora difícil, Jesus, tem misericórdia de mim. Não. No momento de alegria também, chama Ele. Uma vez eu estava num aniversário de gente crente. Alegria, aniversário, bolo, docinho, tudo. E vamos cantar o parabéns. Eu falei assim, poxa, a oração deve ser agora, né? Não teve oração. Celebrando a vida, aniversário ali, tudo legal. Não teve uma oração e fala, Senhor, muito obrigado pelo dom da vida. Isso é falta do reino dele na nossa vida. Talvez eu estou trazendo um despertamento para você aí, né? Porque na hora da alegria, às vezes a gente esquece dele. Porque está tudo bom, está tudo certo, está tudo tranquilo, está tudo funcionando bem. O carro está pegando naturalmente, está tudo certinho. Mas no dia que o carro não pega, você fala, Jesus, tem misericórdia, faz esse carro pegar.
Mas por que no dia que você entra na garagem, entra dentro do seu carro e o carro liga, você fala assim: Senhor, muito obrigado, porque eu tenho um carro para ir para o meu trabalho. Isso é o reino dele, fluindo sobre a tua vida. Isso é a vontade do Pai, sendo derramado sobre a tua vida. Você é grato. Pai, muito obrigado, Jesus. Ô, gente, você já agradeceu aquilo que você comprou na rua? Você comprou um tênis tão maneiro, né? Tão legal. Comprou um sapato. Você já chegou em casa e falou assim: Senhor, muito obrigado. Me dê condições de pagar. Eu faço isso. Ah, mas é uma coisa tão simples. Não. Ele é meu rei. Eu tenho que achar graça aos olhos dele, como Noé achou. Tudo que diz respeito a mim, ele merece saber. Mas ele é onisciente, é onipresente, é onipotente. Ele sabe de todas as coisas. Eu sei que ele sabe. Mas eu, como servo fiel, eu falo: Senhor, muito obrigado. Senhor, eu te amo. Senhor, reina sobre a minha vida. Senhor, poxa, hoje eu vacilei, né? Me perdoa, Pai. Deixa eu orar aqui. Hoje eu não consegui tirar o período de oração que eu tiro. Sabe? Atrai o reino dele para a tua vida. Fica de pé comigo. Eu quero parar por aqui. Tinha muito mais coisa para falar, mas eu não quero ir avante. Eu só quero te relembrar. Feche teus olhos. O que está lá em Isaías capítulo 6. Feche teus olhos e fala: Senhor, venha o teu reino, faça a tua vontade sobre a minha vida. Isaías capítulo 6. Ouve aí, enquanto você vai fazendo a tua oração, eu vou te relembrar esse texto. Ele é muito conhecido. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mesmo assim, os meus olhos viram o Rei. Isaías falou assim: mesmo eu sendo de impuros lábios, habitando num povo de impuros lábios, mesmo assim os meus olhos viram o Rei. E agora? Versículo 6. Um dos serafins, porém, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: vê, isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías viu o rei, entendeu que ele precisava de algo a mais, do trono do rei, e ele teve, e ele entendeu a missão dele: eis-me aqui, envia-me a mim. É a tua missão, é o teu propósito hoje aqui. Começa a observar o rei que está sobre você. O seu foco, a sua visão vai mudar. Vai sair do foco terreno. Vai vir uma brasa do altar e vai tirar aquilo que é preocupação do teu coração. Porque você vai entender que o Rei dos Reis está sobre a tua vida. Permita que o Rei dos Reis te governe. Começa a ver o Rei hoje, irmão. Começa a vislumbrar aquilo que está acima de você, que está acima de todos os nomes.
aquele que você diz que é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Começa a fazer isso em prática na tua vida hoje, atraindo o reino dele para a tua vida. Mas eu já sou salvo, eu já estou na igreja. Mas ele está despertando o teu coração e meu coração hoje, que a gente precisa olhar mais para ele, que a gente precisa olhar mais para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que a gente precisa deixar o reinado dele vir sobre nossas vidas, que a gente precisa tomar a posse de ser embaixadores de Jesus Cristo nessa terra, que a gente precisa entender qual é o propósito dele para mim e para você, que a gente precisa entender que a segunda vinda dele, ele vai vir não em cima de um jumentinho, mas em cima de um cavalo branco, como diz lá em Apocalipse, porque ele vai vir como rei. Porque a gente precisa entender que ele não vai vir como um cordeiro para ser sacrificado, mas ele vai vir como um leão que ruge, porque ele é rei. A segunda vinda dele, nós temos que entender que ele não vai vir para perdoar os seus pecados, mas ele vai vir para punir o pecador. Eu tenho que entender isso como igreja do Senhor. A segunda vinda dele está próxima. Nós estamos distanciando da cruz, da salvação, do sacrifício perfeito. Eu aceitei ele, o reino dele está vindo sobre a minha vida, eu estou caminhando em prol disso, e eu vou alcançar o reino dele. A segunda vinda dele vai ser diferente. Ele vai vir como rei. Os olhos dele vai ser como chamas, os olhos como chamas de fogo. Mas como no tempo de Noé, que o dilúvio foi para alguns algo ruim, mas para Noé foi salvação, para Noé foi a solução. Então quando o reino dele vir, ele estabelecer nessa terra, nós como igreja do Senhor vamos estar reinando com ele. E eu não vou perguntar para o anjo, o que eu posso fazer aqui no céu? Não, ele diz que eu vou estar lá reinando com ele. Ele diz que eu vou estar lá reinando com ele. Por quê? Porque vai ter novo céu e nova terra. Porque ele vai restituir tudo que perdido foi. Porque ele vai reaver tudo aquilo que o inimigo roubou e tirou. E ele vai colocar eu e você nas regiões celestiais para reinar com ele. Por isso que eu tenho que atrair o reino dele hoje, porque eu já vou começar a sentir o reino dele. Eu vou começar a sentir o que acontece lá no céu, e eu vou começar a dizer: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Da minha boca vai sair adoração e glorificação, porque é o Rei dos Reis é que governa a minha vida. Ora, cantar na baixuriandas. Oh Pai, que a tua brasa passe hoje aqui, que além da salvação que eu tenho em ti, que eu possa entender que o Senhor reina na minha vida, que eu possa entender as duas mensagens da cruz, que é salvação, mas que é o teu reino, porque o Senhor vai vir como rei na tua segunda vinda. Que a tua igreja entenda isso e compreenda.